Parem as máquinas! Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz acabam de anunciar a descoberta da vacina contra o coronavírus. Estamos ansiosos para que essa notícia, enfim, se torne realidade. Para que a gente possa voltar à nossa normalidade, a descoberta da vacina é fundamental. Desde quando esse invento existe? Qual foi a primeira doença combatida por uma vacina? Será que a população sempre foi favorável à vacinação em massa? Entre revoltas, desconfianças e a expectativa, seja bem-vindo ao canal do Guaral para falarmos hoje sobre a vacina. Você já participou da promoção Uma Família Chamada Brasil? Ainda dá tempo. Escreva no comentário aqui embaixo, quero o livro, e concorra ao sorteio do dia 16 de maio, às 19 horas, numa live no Facebook. A primeira vacina desenvolvida foi contra a varíola, pelo cientista Edward Jenner. O que ele fez? Esse procedimento seria considerado meio nojento hoje em dia. Ele futucou as pústulas de varíola de uma ordenhadora de vaca que estava em contato com os animais contaminados e pegou essas pústulas e inoculou num menino saudável de 8 anos de idade, James Phillips. O que acontece? Esse menino, quando contraiu a varíola, foi de forma branda. Mas o teste ainda não estava completo, porque o Jenner queria testar a versão humana da varíola. O que ele fez? Ele extraiu de novo aquele jeito e inoculou o menino, o James Phillips. E o que acontece? Ele não contraiu a versão humana da varíola. O reconhecimento a esse feito do Jenner demorou um certo tempo, mas quando em outros países esse método que ele criou começou a dar efeito, que ele foi respeitado como cientista e reconhecidamente como o criador da primeira vacina da história da ciência. Em 1880, o cientista francês Louis Pasteur começou a testar, fazer experiências para encontrar uma vacina contra a raiva. 5 anos depois, ele consegue, de fato, a vacina antirrábica e testa em humanos. Foi um grande feito. Com essa descoberta, Pasteur foi reconhecido na França, o que possibilitou que ele criasse um centro de pesquisas, até hoje muito respeitado, o Instituto Louis Pasteur. A pesquisa em termos de vacina continuou muito forte ao longo do século XX e no final dos anos 50 o polonês Albert Sabin cria a vacina contra a poliomielite. E nos primeiros anos da década de 60, essa vacina revolucionou o tratamento dessa doença. A vacina sempre foi aceita desde a sua criação por toda a população, certo? Errado. No Rio de Janeiro tivemos um episódio, em 1904, onde a população se revoltou contra a obrigatoriedade da vacinação. Episódio muito famoso, conhecido como a Revolta da Vacina. Abrindo uma janela. Quando eu estava no final do ensino fundamental, início do ensino médio, no iniciozinho dos anos 80, eu nunca tinha ouvido falar em revolta da vacina. Aliás, nunca tinha ouvido falar em revoltas populares, como a revolta da cachaça, a revolta do vintém, a revolta do quebra-quilo e a revolta dos malês. Fico pensando, será que por conta do contexto da época, final da ditadura militar, essas revoltas populares não deveriam ser ensinadas para não criar algumas carabicholas na cabeça dos jovens estudantes? Sobre a revolta da vacina, eu fiz parte de um elenco que foi contratado pela Fiocruz para apresentar um espetáculo comemorativo aos 90 anos da revolta da vacina. Isso foi o ano de 1994. E a direção do espetáculo coube ao Marcos Vogel, um diretor muito interessante e criativo que esteve à frente desse trabalho. Nós tivemos que estudar bastante para entender o processo e foi curioso descobrir como a cidade do Rio de Janeiro funcionava naquela virada do século XIX para o século XX. Uma coisa que chamou muito a atenção foi a concentração populacional no centro da cidade, sobretudo das edificações populares, os chamados cortiços. A população procurava morar próximo aos locais de trabalho, por isso se concentravam ali. Os cortiços, quem já leu Aloysio de Azevedo e o seu clássico livro
ou cortiço, sabe do que a gente está falando, né? Moradias onde viviam famílias inteiras, com pouca ventilação, poucas janelas, muito abafado e um lugar muito propício ao alastramento das doenças. Aliás, o Rio de Janeiro sempre foi passível a doenças tropicais, isso desde o início da colonização. Quando eu trabalhava com história do Rio de Janeiro, eu sempre falava desse início, né? Que nos 3 primeiros séculos a cidade se desenvolveu entre 4 morros: Castelo, Santo Antônio, São Bento e Conceição. E formava uma espécie de um quadrado meio irregular, aonde a elite morava nos morros. Porque na parte baixa da cidade era um pântano só. Lama quando chovia ou poeira quando fazia sol. As doenças e aí os tataravós dos Aedes aegypti faziam a festa naquele lamaçal ou naquela poeirada toda que era o centro do Rio de Janeiro. Não é à toa que uma das principais ruas do Rio atual, Rua Uruguaiana, era chamada lá no período colonial de Rua da Vala. Não dá para pensar a questão da revolta da vacina sem falar na reforma urbana do prefeito Pereira Passos. São duas coisas que estão muito interligadas. O Pereira Passos, por volta de 1850, 1870, ele passou um período na França, onde ele conheceu de perto a grande reforma liderada pelo Barão de Haussmann, que modificou a estrutura urbana da cidade de Paris, com a construção de grandes bulevares, avenidas largas. Pereira Passos procurou fazer no centro do Rio de Janeiro a mesma coisa que ele tinha visto em Paris. A cidade do Rio de Janeiro, portanto, convivia com doenças por muito tempo. E não combinava com essa nova cidade que estava sendo pensada que ela continuasse com o triste apelido de cidade pestilenta. Nesse momento entra em cena um grande personagem da história da saúde pública no Rio de Janeiro, o cientista Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz já se destacou quando ele foi combater a epidemia de febre amarela que estava assolando o Rio de Janeiro. Até então, acreditava-se que para combater a doença era preciso queimar os colchões e roupas antigas. Oswaldo Cruz entendeu e identificou o vetor da doença, que era o mosquito. O que ele fez? Contratou para a equipe da saúde pública os mata-mosquitos. Pessoal com os flits que entravam nas casas e faziam a aspersão de um produto para acabar com os mosquitos. Essa ação do Oswaldo Cruz causou muita revolta. Os militares foram lá cobrar do Rodrigues Alves, do presidente Rodrigues Alves, uma posição, manifestações nas ruas, nas praças, e o cientista firme. Não, teve até um caso curioso, porque o presidente chamou o Oswaldo Cruz e falou: Oswaldo, não é melhor fazer do jeito que você quer, mas queimar uns colchões, umas roupas, só para acalmar o povo? Oswaldo Cruz foi firme, falou o seguinte: senhor presidente, se eu fizer isso, as pessoas vão continuar achando que resolvem tudo queimando colchões e roupas velhas. É melhor cortar essas ações. Rodrigues Alves sentiu firmeza e Oswaldo Cruz saiu dali empinado, com muita moral para os futuros desafios que ele ia enfrentar. Um caso curioso que ilustra bem um pouco da característica do povo carioca foi em relação a tratar da peste bubônica. A identificação era das pulgas, dos ratos. E a saúde pública, também coordenada pelo Oswaldo Cruz, teve uma ideia para acabar com o problema. E ele colocou nos jornais que compraria ratos para que a população ajudasse no combate para acabar com o vetor da doença. Sabe o que começou a acontecer? Algumas pessoas começaram a criar ratos para ter sempre o que vender para a saúde pública. Coisas dos espertos cariocas. Com a popularidade em alta, Oswaldo Cruz teve que enfrentar um outro problema, que foi um surto de varíola. Ainda era cuidada a varíola a partir daquele método, lembra que eu falei do Jenner? Ainda futucando quem estava com varíola e vacinando outras pessoas saudáveis. Oswaldo Cruz conseguiu negociar uma lei que obrigasse a toda a população a ser vacinada. A revolta da vacina, assim, teve duas frentes. Uma do lado dos políticos, da classe média, que achavam um absurdo que suas esposas e filhas tivessem que levantar o braço para os agentes da saúde pública. Achavam uma invasão da sua privacidade.
Em relação às classes populares, a questão era um pouco diferente. Já estavam vivendo o processo do bota abaixo do Pereira Passos. As populações carentes estavam sendo deslocadas para os subúrbios, para a Zona Norte e começando a subir e ocupar os morros do centro da cidade. As classes populares começaram a achar que essa obrigatoriedade de vacinação era também uma forma de exterminar os pobres da cidade do Rio de Janeiro. O espetáculo que eu comentei agora há pouco, que nós fizemos em 1994, ele começava na Praça 15 e ele ia, junto com uma banda de música, além dos atores, ele ia percorrendo aquele caminho que vai do Arco do Teles até chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural dos Correios, bem no centro do Rio de Janeiro. E chegando no Centro Cultural dos Correios, nós representávamos as batalhas populares, que quando a situação começou a ficar meio fora de controle, as classes médias, média alta, foram aconselhadas a parar com seus protestos e ir para suas casas. E a partir daí, o exército, o aparato militar, caiu em cima das classes populares. Eu representava um personagem chamado Horácio José da Silva, que ficou conhecido como Prata Preta. Num dos dias que a gente ia fazer a apresentação, eu não me esqueço dessa cena, porque a gente estava ali se maquiando, se preparando, e alguém estava com um jornal, o Jornal do Brasil do dia, e a manchete me chamou a atenção, nunca mais me esqueci. População se revolta com a falta de vacina. 90 anos depois, a gente via que a vacina ainda causava revoltas. Só que em 1904, pela obrigatoriedade da vacina. Em 1994, é porque estava com surto de sarampo enorme e não tinha mais vacina para atender a população. Revoltas continuavam, mas por razões completamente opostas. Podemos confiar que todos os órgãos governamentais pensam e respeitam a ciência como caminho para se chegar ao fim da pandemia. Nos dias atuais, as desconfianças em relação à vacina, a certeza de que a ciência resolve todas as questões, é algo normal no nosso país, certo? Será que eu estou falando de Brasil? Um dos primeiros atos do atual governo foi cortar as verbas para a pesquisa. Todas as áreas foram afetadas. Um dos principais tópicos desses cortes foram das pesquisas científicas ligadas à Fundação Oswaldo Cruz. A capacidade técnica dos cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, reconhecida mundialmente, teria toda a condição para descobrirmos uma vacina contra coronavírus. Investir em ciência, em tecnologia, tendo um ministério presente, atuante, fazer pesquisa no Brasil é fundamental para que a gente avance e o quanto antes possamos descobrir como sair dessa situação de navegar às escuras contra um vírus invisível e imprevisível. Por que algumas lideranças políticas ainda tentam contrapor o discurso religioso com o discurso científico? Quando vamos encontrar a vacina contra o coronavírus? E até lá, será que nós vamos viver com normalidade, mesmo depois que acabar o distanciamento social? Quero agradecer a Edna Ribeiro, Rosana Leitão, Wesley Ferreira, Monique Rodrigues, Vanderlei Coutinho, Matheus Vieira, Carol Maia e Isadora Faria, que já fazem parte da família do Canal do Guaral. E você, vem fazer parte também.